Vamos orar. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nesta manhã queremos bendizer e glorificar o Teu nome. Primeiramente, Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa, neste culto de Santa Ceia, Pai, te pedimos, fala conosco, que Pai Celestial, o Senhor venha, Pai Celestial, receber todo louvor e adoração que foi entoada neste lugar, neste memorial, Pai, nesta manhã. Queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, apresentamos diante de Ti os nossos irmãos que estão vindo em direção à Tua casa. Já te agradecemos pela vida daqueles que já estão aqui, que nessa manhã, Pai, o Senhor venha, Pai, palestrar conosco, que nesta manhã, Pai, aleluia, o Senhor venha, Pai Celestial, aleluia, fazer morada mais uma vez em nossos corações, que o Senhor venha nos inundar com a Tua graça. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Quem sabe, louve comigo. Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os seus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. aleluia. As palmas louvam você bem forte, amém? Nessa manhã, pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, Minha coroa, e ofereço a Ti. como os 24 anciões, E a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não
tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa que eu sou novo comigo. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. como os 24 anciões, E a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor, não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Oh, aleluia. Eu te amo. Eu te amo. Eu te quero. Eu te quero. Eu te adoro. Eu te adoro. Senhor, eu te amo. Eu te amo. Eu te quero. Eu te quero. Eu te adoro. Eu te adoro. Senhor. Só vocês, louve comigo. Não tenho outro. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Glória. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Oh, aleluia. As palmas louvam o Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor, amém? Estou no meu jardim, tranquei as portas, abre meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Quem sabe cante comigo. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei
minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. As palmas louvam o Senhor bem forte nessa manhã. Bendito é o nome do Senhor Jesus, que fez o céu e a terra. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme, quem sabe louve, a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache sobre ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me
quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. As palmas louvam o Senhor Jesus, amém? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. É bom estar na presença do Senhor Deus, na casa do Senhor Deus, em poder louvar e exaltar o seu santo e poderoso nome. Quando nós falamos, casa de Deus, porque Jesus, quando chega ao templo, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, por isso nós falamos casa de Deus. Mas nós somos a casa de Deus. A nossa mente, o nosso coração é a casa de Deus, onde Deus faz morada. Pastora, minha Bíblia, por favor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aqui. Obrigado. Deus é fiel e a fidelidade do Senhor Deus dura para sempre. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra. Hoje pela manhã eu estava meditando, pedindo ao Senhor uma palavra, e Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com os ouvintes. Certa feita, um profeta escreveu dizendo: ouvi a tua palavra e temi. E logo depois ele fala, após ele sentir esse temor, que quer dizer medo, respeito, reverência. No Aurélio fala isso, que a palavra temor significa isso. Ele diz assim: aviva a tua obra no meio dos anos. Ele não queria perder a chama do Espírito ao decorrer do tempo, na sua vida. Então, o ouvir a palavra nos fortalece e nos coloca de pé, O louvor é quando nós expressamos a nossa alegria, E ali nós oferecemos adoração a Deus. E aí se completa quando diz: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, toda vez que nós estamos louvando, nós estamos provocando a presença de Deus no ambiente. Todas as vezes que você estiver louvando, você vai estar provocando a presença de Deus para o ambiente. Então, por isso que antes da mensagem, acontecem os louvores, para quando chegar no momento da mensagem não haver interferência humana, mas seja Deus falando conosco. No capítulo 1 de Tito, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Diz assim, no capítulo 1, no versículo 5 de Tito, antes de Filemão: por esta causa te deixei em Creta,
para que pusessem em ordem as coisas que ainda restam, estabelecesses anciões em cada cidade, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só esposa ou mulher, tendo filhos crentes, não acusado de libertinagem ou rebeldia, porque o bispo deve ser irrepreensível como administrador de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucro desonesto, mas amante da hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de amostrar como de convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores e enganadores vãos, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, que destroem casas inteiras, ensinando coisas que não convêm por causa da ganância do lucro. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados, infiéis, nada é puro. Antes, até sua mente e consciência estão contaminadas. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele envia uma carta para uma ilha chamada Creta, lá na Grécia. O apóstolo Paulo fundou uma igreja ali, e a igreja ela foi crescendo, e conforme ela foi crescendo, dentro daquela ilha que era muito grande, muitas cidades, Paulo agora tem a preocupação de enviar esta epístola, ou esta pequena carta para Tito, para que Tito pudesse colocar em ordem o que estava acontecendo naquela ilha, as igrejas que ali estavam estabelecidas, o que aquelas igrejas estavam vivendo e o que aquelas igrejas precisavam viver. Porque a primeira coisa é detectar, e Paulo fez isso muito bem, mesmo estando longe, porque Paulo tinha os seus apoiadores, os seus discípulos, os seus obreiros, que lhe era fiel. Então eles reportavam a Paulo tudo o que estava acontecendo naquela cidade, tudo o que estava acontecendo naquela ilha, tudo o que estava acontecendo com a igreja. Então, quando Paulo está escrevendo essa carta para Tito, Paulo sabia das coisas que aconteciam lá. Ele estava informado do que estava acontecendo naquela ilha.
Ele estava informado de como a igreja estava procedendo naquela região, naquele local. E por ser uma ilha, ser um local à beira-mar ou marítimo, o comércio é feito através do mar. Então havia muitas pessoas que vinham de várias regiões e cada um trazia também o seu entendimento de fé, cada um trazia também seu entendimento de preceito ou doutrina que eles seguiam. E o grande problema não é a igreja estar estabelecida num local onde acontece muitas divisões de pensamentos. O problema é quando a igreja permite que esses pensamentos se estabeleçam e enfraqueçam a sã doutrina. E Paulo observou e viu uma coisa, que havia pessoas naquela região que tinham saído de Jerusalém, que eram judeus, que estavam lá e começaram a se enturmar no meio da igreja e começaram a ensinar coisas diferentes do que Paulo ensinava. Paulo dava um ensinamento, mas eles viam e ensinava coisas diferentes. Para quem pensa que Paulo era o tipo de pregador, de evangelista ou de líder que passava a mão, que não, deixa quieto, é assim mesmo. Não. Paulo ele confrontava de maneira direta o erro, o pecado, inclusive chamava pelo nome. E quando acontecia dentre o povo, dentre a igreja, situações de desvio de conduta, ele chamava pelo nome. Ele ainda dizia assim: olha, cuidado. Cuidado para que vocês também não fiquem inflamados com o fermento dos fariseus. Paulo tinha autonomia e autoridade para poder falar sobre essas coisas de maneira muito profunda. Por quê? Porque Paulo também era judeu, Paulo também era um homem muito conhecedor e respeitado diante das autoridades da época, ele era um fariseu. Paulo era um fariseu, era um conhecedor muito profundo da palavra. E não só da palavra, como ele conhecia também as filosofias daquele tempo, daquela época. Então ele conhecia de maneira muito profunda, ele foi ensinado por Gamaliel, ele entendia muita coisa. Então quando ele falava com propriedade do que ele estava falando. Paulo não falava nada de cabeça, eu acho isso aqui. Paulo não falava assim. Paulo, quando ele ensinava aquilo que era a verdade, que era a palavra. Paulo, quando ele se converte, ele fica um tempo até afastado, porque era o momento que Deus começou a tratar com ele e a limpar Paulo. Paulo precisou ser purificado. Por quê? Porque como Paulo veio com tantos dogmas, com tanta coisa, né, do farisaísmo, né, daquele tempo, as filosofias que acontecia de maneira muito forte pela influência de Roma, Paulo precisou ser purificado, precisou ser limpo. Então Paulo fica um tempo afastado e Paulo, durante esse tempo que ele some do mapa, é o momento que Deus está limpando ele, é o momento que Deus está ensinando a ele a verdade, a pureza do Evangelho. O Evangelho sem mistura, sem ideologias. E Paulo agora, quando ele até escreve, né, quando nós lemos na carta aos Coríntios, que ele fala sobre a ceia, ele fala assim: o que eu estou te ensinando é o que o Senhor me ensinou, que na noite que foi traído, o próprio Cristo lhe ensinou. O próprio Cristo lhe orientou em tudo. Então Paulo sabia de maneira muito clara o que era a vontade de Deus. E Paulo, quando inicia a sua pregação, muitas pessoas se convertiam, porque Paulo ele tinha uma maneira muito fácil de falar, simples, né?
Ele sabia falar no meio das autoridades, ele usava a linguagem, né, acadêmica, vamos dizer assim, quando ele pregava para as autoridades. Quando ele estava no meio do povo, ele utilizava a linguagem daquele povo que eles viviam. Então Paulo era flexível no que tange a maneira de se expressar e a falar e a ensinar. Então o número de pessoas que iam se convertendo era muito grande, porque eles entendiam rápido aquilo que a palavra dizia. A dificuldade do convencimento ou das pessoas se converterem é justamente esse, irmãos, a dificuldade de entender o Evangelho. Quanto mais a gente tem dificuldade de entender o Evangelho, mais a gente fica duro e difícil de se converter, porque converter é mudar. E o Evangelho quer dizer novidade. Então, se é algo novo, então muda do velho para o novo. Mas você só pode entender o que é novo se você se abrir para deixar o que é velho de fora. E Paulo precisava lançar fora tudo aquilo que estava dentro dele, na sua mente, do que ele achava, dos dogmas, para agora entender aquilo que Cristo tinha que lhe ensinar de novo. Paulo era muito enfático no seu ensinamento. E ele agora, quando manda essa carta para Tito, e é tremendo, irmãos, porque no capítulo 1 diz assim, olha, no primeiro versículo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e ao conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança e vida eterna, ao qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo, mas a seu tempo manifestou sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu próprio filho, olha aí, segundo a fé comum, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Tito era filho na fé de Paulo. E Paulo, quando envia essa carta, e é tremendo que Paulo ele expõe coisas assim muito fortes e profundas, que hoje, no tempo que a gente vive hoje, existe uma dificuldade muito grande do entendimento coletivo quando se fala nisso aqui. Porque Paulo ele tinha certeza e convicção do seu chamado. Só que tem uma coisa, irmãos, que quando você tem certeza e convicção daquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que Deus colocou na tua mão para você fazer, que você toma posse dessa autoridade, é natural que a tua volta, a minha volta, a nossa volta, surja pessoas que, por exemplo, imagine se fosse você falando, vamos trocar o nome Paulo para o teu nome, fulano de tal, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Imagine se você falasse em teu nome. Se você falasse em teu nome sobre a tua posição, sobre a tua autoridade, como que as pessoas à sua volta talvez achariam? Que você é uma pessoa soberba, não é? Não é? Que você é uma pessoa que quer se aparecer, porque você está falando de você. Então a psicologia explica isso, que a pessoa que fala muito sobre ela, as outras tendem a achar que aquela pessoa é soberba. Até na oratória, né, na arte da oratória, a gente aprende isso, que as pessoas elas têm esses gatilhos, né, e tal. Então existe isso muito no tempo atual. Imagina a dificuldade que se tem de falar sobre si, porque as pessoas elas são desejosas, né, de aplauso. As pessoas são desejosas de afago, né, de afago. O que quer dizer isso, pastor? O ser humano em si, ele quer ser louvado.
no contexto geral, quer ser louvado. Como é ser louvado, pastor? Adoração igual a Deus. Não, não é isso não, adoração igual a Deus, em cima de Deus, não é isso não. O ser humano quer ser reconhecido. E agora, quando você reconhece a tua posição, quando você reconhece a tua chamada, quando você reconhece aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, e quando você faz aquilo que o Senhor colocou na tua mão para tu fazer, você não fica dependente de nenhuma dessas coisas. E Paulo, ele não tinha problema nenhum de falar sobre isso, porque Paulo não esperava louvor de ninguém. Paulo era uma pessoa que não eram muitos que queriam andar com Paulo não, tá? E Paulo também não deixava muitos andar com ele também não. Teve um tempo que um dos discípulos foi indicado para acompanhar Paulo, Marcos. Paulo falou, não, deixa ele aí, ele não vai comigo não, vou escolher quem vai comigo é fulano de tal. Depois de muito tempo, depois de muitos anos, quando Deus realizou a obra, que a obra estava edificada, que a obra estava estruturada, aí Paulo fala assim, agora manda chamar Marcos, porque ele é importante para essa obra. Chegou o momento de Marcos, mas anteriormente não era momento de Marcos. E difícil é para o ser humano entender qual é o seu momento, e o momento de Deus para o Senhor fazer alguma coisa ou não fazer na sua vida. Mas aqui ele está mandando para Tito dizendo assim, olha, eu quero que você tenha cuidado, porque assim, a questão da palavra e do evangelho e do ensino, muitas pessoas falam, muitas pessoas ensinam, muitas pessoas pregam. Irmãos, não estou falando isso aqui num tom de crítica não, tá? Porque olha irmãos, quanto mais igreja abrir, eu fico feliz, sabia? Porque a gente está vendo que o evangelho está sendo pregado. Mas o que mais se tem, o que mais se vê hoje são pessoas que estão assumindo posições e tal, porque Deus é só vitória, glória a Deus. A questão não é só pregar. A questão é estar dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. Aquilo que o Senhor chamou para fazer. O porquê que a Bíblia menciona e diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade é a distorção da verdade. O que é a distorção da verdade? Adaptação, adaptar a palavra para agradar. Adaptar a palavra para ser aplaudido. Adaptar a palavra para ser aceito. Isso é uma coisa muito séria. E Paulo está falando para ti, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque em Creta tem uma galera, tem um pessoal aí, que está adaptando a palavra. Está adaptando a palavra e está destruindo a igreja com a adaptação da palavra. Porque para agradar, para não perder os ouvintes, para não perder, vamos dizer, né, o dízimo, a oferta, para não perder, eu vou falar aquilo que agrada. Porque a primeira coisa que quando se prega a verdade, só os que são libertos de verdade entendem. Ele não deixa de ser fiel por ouvir a verdade, ele não deixa de ser fiel por ser corrigido, ele não deixa de ser fiel por ser disciplinado pela palavra. Mas Paulo está falando assim, cuidado com esses camaradas que estão aí, porque eles passam a mão na cabeça para ser aceito, pensando no lucro desonesto, porque esse é o lucro desonesto que Paulo está falando. Olha, e tem um problema aí que a galera está inflamada, e como a galera está inflamada, eles estão olhando para a vida do pregador e procurando na vida do pregador a brecha, a falha para poder desqualificar a mensagem. Como assim? Olha, avisa aí, começa a separar, e quando tu separar a partir do momento que tu está recebendo essa carta, observa para ver se, primeiro,
se essa pessoa que vai ser levada à liderança tem um casamento, ou tem mais de um casamento, ou tem mais de uma mulher. Porque se tiver, não vai poder assumir. Por que não vai poder assumir? Porque as pessoas dessa ilha aí vão pegar isso como argumento para atacar o pregador. Não vai aceitar a palavra e vai atacar o pregador. E ele continua falando, olha, e outra coisa, quando te separar, procura saber se a família do pregador, se os filhos do pregador, todos eles são tementes a Deus. Se todos eles são crentes. Por quê? O problema não está no pregador, o problema é quem está olhando para a vida do pregador, para a família do pregador, e procurando na família do pregador alguém que não está na brecha para atacar o pregador e desqualificar a mensagem. Então, quando você pega a Bíblia, você vai descobrir, vai entender que a igreja daquele tempo não é muito diferente da igreja do tempo atual. Ela continua passando pelas mesmas lutas, pelas mesmas guerras, porque é o mesmo demônio que está atuando. Satanás, ele continua sendo o mesmo que derrubou lá no Éden, lá Adão e Eva. Não mudou. Então a luta de Satanás contra a igreja é para desqualificar a autoridade da igreja. Porque desqualificar a autoridade da igreja, promovendo o escândalo através de desqualificar a autoridade da igreja, enfraqueceu a igreja, pronto, ele vence. A questão não é a questão do público, não é isso não. A questão é para onde a igreja vai. Qual é a direção que a igreja está indo? E para onde é que o Senhor determinou? Então Paulo diz, olha, você tem que ter cuidado. Por isso, aí no verso 7, o bispo deve ser irrepreensível, como administrador de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucro desonesto, mas amante da hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo e temperante, retendo a fiel palavra. O que é firme? Irmãos, quando se tem autoridade, você tem que ter também firmeza. Porque a autoridade não é... presta atenção, existem algumas coisas que precisam ser entendidas. Tem autoridade que é imposta, que é quando você é igual a mãe às vezes fala para o filho, você tem que me obedecer, eu sou, essa é imposta. E tem a autoridade que é conquistada e a autoridade que é proclamada. A autoridade proclamada, né? Eu posso pegar qualquer um de vocês que estão aqui nesse momento, chamar aqui à frente e dizer assim, a partir de hoje essa pessoa agora, ela é isso aqui, e ela vai ser autoridade nessa área aqui. Pronto, é autoridade proclamada. A partir então da autoridade proclamada, aí segue o segundo e o terceiro passo. Qual é? A autoridade que recebeu para fazer, precisa agora conquistar essa autoridade. Porque diferente de ser por proclamação, é conquistar. E conquistar, irmãos, é a parte mais difícil. Porque você conquistar a autoridade pregando a verdade é difícil. Você conquistar a autoridade ensinando o evangelho como tem que ser é difícil. Sem agradar A, B ou C é difícil. Porque note que as pessoas estão acostumadas a seguir o que é mais fácil. A seguir o que é mais fácil. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós. Quando eu falo nenhum de nós, eu estou me incluindo nisso. Quer ou gosta de ser confrontado. Nenhum de nós. Então, todo momento que nós, de alguma maneira, somos confrontados por meio da palavra, a primeira coisa que nós começamos a fazer, ao invés de receber, como ser humano somos assim, tá? A primeira coisa que a gente faz, irmã Maria, quando é repreendido, primeira coisa, ao invés de reconhecer o porquê da repreensão, ou o erro cometido,
A primeira coisa que a gente faz é tentar desvalidar aquilo que está sendo... E a primeira coisa, eu vou buscar algum meio de não aceito, não quero, pronto. Isso é normal de acontecer. Principalmente os incautos. São aqueles que não têm o pleno conhecimento do Evangelho. Porque quem tem o pleno conhecimento do Evangelho, irmãos, quando é repreendido, não levanta a cabeça. Curva a cabeça em ato de reverência a Deus e procura olhar para a sua vida e provocar nela mudança. E a mudança é de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade ou com o nosso querer. E ele continua dizendo, olha, a coisa é séria. Quando for separar, o cara tem que ser firme e fiel. A fiel palavra. Firme. Por quê? Porque a firmeza, irmãos, é justamente isso. A Bíblia conta a história do povo de Israel, que quando eles saem do Egito, Moisés, ele pega o irmão dele, irmão de sangue, tá? Fala, você vai ser a boca de Deus aí, você vai falar com o faraó. Você tem você vai ser o porta-voz. Coisa tremenda, irmãos. Olha a posição de autoridade que ele tinha. A Bíblia, quando fala da vara de Arão, a vara era de Moisés? Não, a vara era de quem? A vara é símbolo de autoridade. Olha só, irmãos. A vara de Arão floresceu. Estava na mão de Moisés, mas a vara era de Arão. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Mas a Bíblia diz que quando Moisés estava ausente do povo, que ele estava no monte, foram 40 dias. A ausência de Moisés provocou no povo um reboliço, no meio do povo. Começaram a comentar um com o outro, Moisés é um covarde. Olha só. Moisés é um covarde. Só estamos aqui passando por isso por culpa dele. Era melhor quando eu estava lá antes, no Egito. Agora nós estamos aqui, estamos passando isso por culpa dele. E chegaram para Arão e falaram para Arão assim, tá vendo aí, ó? Moisés é um fujão, é um covarde. Agora que a gente está na prova, cadê Moisés? Chegaram para Arão, falaram para Arão e falaram assim, agora queremos uma coisa, faça para nós um bezerro. Esse daí é o outro passo, logo após de se corromper é corromper o outro, porque o bezerro será o nosso Deus. Foi ele que nos tirou do Egito em ato de rebelião. Arão tinha que estar firme na palavra. O que era firme na palavra? Moisés não está aqui, mas eu sou autoridade aqui no lugar de Moisés. Na ausência dele eu estou aqui, nada disso, não vai fazer bezerro, coisa nenhuma. Não. O que foi que o Senhor falou por meio de Moisés? Como é que foi que o Senhor nos tirou do Egito? Foi por meio de... Moisés é covarde e foi o único que foi diante de Faraó. Onde você estava quando Moisés foi lá diante de Faraó, peitar Faraó e dizer, deixa o povo ir? O que Arão deveria fazer era isso. Mas o que Arão fez? Vocês querem? Mesmo de vocês, hein? Não tem nada a ver com isso não. A covardia, a adaptação. Eu vou me adaptar, porque o povo, né? Sabe como é que é? Porque o povo tem que... Beleza. Sabe o que ele fala? Peça às mulheres para trazer os seus pingentes de ouro que tem. Tudo que elas trouxeram do Egito. Peça para trazer os cordões, as argolas. E a Bíblia fala que ele derrete aquilo, irmãos. E ele confecciona um bezerro de ouro. E a Bíblia fala que enquanto Moisés estava no monte, 40 dias sem comer e beber, sendo sustentado por Deus. Por isso que a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi por isso, porque Deus sustentou Moisés 40 dias. A coisa é muito séria. E Moisés está lá no monte. Mas a Bíblia diz que quando Moisés ele desce, de longe ele ouviu os gritos. Sabe por quê, irmãos? O povo estava fogueando, dançando, cantando, se alegrando, embebedando-se,
E dizia: esse bezerro é o nosso Deus. Vendo aí, ó, foi ele que nos tirou do Egito, Moisés, aquele covarde, ó, e todo mundo dançando, cantando, uma felicidade aparente. Uma felicidade aparente. Sabe, por trás de todo sorriso existe um ponto de interrogação. Por trás de todo sorriso existe um ponto de interrogação. Não estou dizendo que você tenha que ficar julgando as pessoas, tá? Mas nem todas as pessoas que vêm até você, apertam a mão e sorri, têm um bom sentimento ao ponto de mostrar os dentes, sorrir. De repente faz só por educação, que não se agrada de você, não gosta de você. Tem pessoas que, por amor à educação, procuram manter o ambiente. Tem outras que sorri, que é espontâneo, que está realmente alegre, que te viu, e poxa, que felicidade te rever, e dá um sorriso, e aperta a sua mão, dá um abraço. Aquele povo estava manifestando uma alegria, mas aquela alegria não vinha do Senhor. Parecia que está tudo certo, mas não vinha do Senhor. Eles estavam sendo enganados pelo seu próprio ego. E o ego é aquilo que fala mais alto dentro de nós para fazermos a vontade dele. E lutar contra o nosso ego, irmão, é pior do que lutar contra qualquer ser humano. Porque se você for bom de briga, você cai na mão e resolve o problema, né? Resolveu o problema, acabou, tal. Mas o ego continua dentro de você. Continua dentro de mim. A maior luta não é contra o próximo, é contra aquilo que está dentro de nós. Porque Satanás, e o que Satanás faz? Ele alimenta o nosso ego, ele sabe. Quando a Bíblia fala, né, do pó da terra você vai se alimentar, está dizendo para Satanás assim: olha, você só sobrevive enquanto o ser humano se render à sua vontade. Tu se alimenta do pecado do ser humano que foi tirado do pó da terra. Então ele precisa alimentar o nosso ego para ele ser alimentado. Ele precisa fortalecer o nosso ego para ele continuar vivendo na nossa vida de alguma maneira. Porque ele não tem liberdade de sair entrando, ele não tem liberdade de fazer ali morada. Então ele vai enchendo o nosso ego, vai fortalecendo o nosso ego, vai alimentando o nosso ego para a gente começar a achar muita coisa, para a gente começar a pensar muita coisa, para a gente começar... Sabe onde foi a queda maior que acontece em Israel? Quando o Império Romano entrou lá, a primeira coisa que eles fizeram foi implantar a filosofia. E o pensamento filosófico, ele diz assim: não existe nenhuma verdade absoluta. Primeira coisa que implantou a filosofia. Para quê? Para as pessoas duvidarem daquilo que já conheciam. Por que às vezes, irmãos, a gente vê em vídeos, né, em alguns locais que são chamados de lugares acadêmicos, por causa da filosofia, tá? Isso aí. As pessoas, é arte imitar macaco, é arte imitar uma galinha, imitar uma vaca, é arte, para eles é filosofia, irmão, isso é filosofia. Nem tudo aquilo que você conhece como verdade absoluta, a filosofia diz isso. Então lá na época de Sócrates, lá nos primeiros lá, eles já implantaram a filosofia para quê? Porque a filosofia provocava no meio do povo o sentimento de eu vou fazer a minha vontade. Porque é como se diz hoje, olha, nós vemos, olha o que a filosofia está fazendo no Brasil. Olha o que a filosofia está fazendo no Brasil. Uma mulher compra um boneco, uma boneca, e fala assim: é meu filho. E na filosofia, ele está certo, tá? Porque
Porque quem te disse que a verdade que você conhece como verdade é verdade? Filho não é só aquele que você gerou, não. Filho você pode ser de borracha. É porque dá menos trabalho, é porque não tem que, né? Não fica doente. Aí quando vou lá no UPA, vai ter que atender. Dentro da filosofia dá certo, tá? Aí chega lá, não, porque eu acredito que está doente, eu sinto que está doente, sou eu que passo, tem que atender. E alguém que é ser humano, que está morrendo, que tem que ficar de lado para atender, porque senão é preconceito. Isso é filosofia, tá? E a pior coisa que aconteceu em Jerusalém foi isso na época. Por quê? Porque o povo de Israel começou a ser atacado. Quando Roma entra e traz as suas filosofias. E a ideia da filosofia é justamente dividir para conquistar. Roma precisava dividir para conquistar. Eu vou trazer a minha filosofia para dividir e conquistar. Por quê? Porque, irmãos, quando há divisão é mais fácil. É mais fácil. Se tiver todo mundo dentro do mesmo propósito, dentro da mesma visão, o diabo não tem como entrar. Mas quando começa a divisão, ele tem facilidade. Por quê? É menos um. Se tiver 100 pessoas e ele conseguir derrubar uma, não é mais 100, é 99. E se ele conseguir, através daquela, derrubar mais uma, já não é mais 99, é 98. E se conseguir derrubar mais uma, já não é mais 98, é 97. Dividir para conquistar. Ele está conquistando, pouco a pouco está conquistando. Então o que Roma fazia? Entrava, trazia a sua ideia, ideologia, estudo de ideias. Isso que quer dizer ideologia. Logia que vem de estudo. Ideologia, cada um, vamos lá implantar e pronto. E cada um acha que eu vou fazer o que eu quero, pronto, e acabou, é isso mesmo, pronto, e acabou. E é isso aí, pronto, acabou. Israel começou a sofrer. O que está acontecendo com Paulo aqui é que Paulo sabia dessas ideologias. Paulo sabia da astúcia daqueles camaradas que estavam lá. E ele está mandando agora para Tito uma carta dizendo assim: você tem que ficar atento, tem que ser firme e fiel à palavra. Firme, ser firme, irmão, é ser inabalável. Por que tem que ser inabalável? Aí você para refletir. Por que ele tem que ser firme? A palavra tem que ser firme. Por que ele tem que ser fiel e tem que ser firme? Porque quando você fala alguma coisa com alguém, a primeira coisa que acontece é uma contestação daquilo que está falando. Você sabia disso? Se você chegar para alguém e falar assim, se você marcou para dar um passeio com alguém, vamos supor, a Dilson chega para o Daniel e fala assim: Daniel, vamos assistir um jogo ali no campo do River. Supondo. Quando? Amanhã. Que horas? 7 da manhã. Tá fechado? Fechado. Aí supondo que o Adilson não vai. Aí o Daniel, poxa, cadê o irmão falou que ia comigo lá? A gente assistiu um joguinho de futebol, não sei o quê. O pastor fala isso porque faz. Não faço não. Também não importa quem faça não. Mas, irmão, presta atenção. Vamos supor que ele tenha falado. Ele não foi. Aí ele encontra com o Daniel no culto aqui à noite e fala assim: poxa, Daniel, desculpa, cara, não deu para me ir. Pô, aconteceu um negócio aí, não deu para me ir. Daniel pensa assim, na hora: será que ele dormiu demais? Porque é normal isso daí, né? Tá julgando, mas o ser humano julga. É assim mesmo, é normal. De repente ele dormiu, cara, não... Tá bom, ele falou, deu pelo menos uma satisfação, né? Mas difícil é você acreditar no que as pessoas falam para você. Você tem uma contestação. Enquanto eu estou pregando aqui, a tua mente funciona. Enquanto a tua mente está funcionando, você está questionando a mente. Na mente aqui o que está sendo falado. Será? Aí começa a funcionar, né? Os neurônios, aquela coisa toda. Aí o Espírito Santo vai lá, coloca o dedinho aqui, ó. Aí acende a luz. Ah, meu Deus. Isso aqui. Isso aqui. Isso aí é o Espírito Santo que faz, não é eu que faço, não. Eu comunico aquilo que a palavra está dizendo aqui, o Espírito Santo vai confirmando o que é, tal. Aquilo que pertence, o que é para você, é o Espírito Santo que vai fazendo. A seleção da palavra, da semente que vai caindo, é o Espírito Santo que vai fazendo. E Paulo está dizendo assim: olha, você tem que ter cuidado, por quê? Tem que ser firme, você não pode permitir que te abalem, ao ponto de você mudar a mensagem
como esses camaradas estão fazendo. Porque, no verso 10 ele diz assim, porque há muitos desordenados. A palavra desordenado é o contrário daquele que é ordenado. Ordenado é aquele que está sobre ordem, aquele que está sobre autoridade. Quem não está sobre autoridade é desordenado, está fora. Está fora. Está fora da ordem, está desordenado. Ele fala assim, há muitos desordenados. Fica ligado. Você fica ligado aí, Tito, porque tem muita gente desordenada. Primeiro, porque há muitos desordenados. Aí no verso 10 continua, faladores e enganadores vãos. Engana sem propósito. Enganador vão quer dizer isso. Você tem que ter cuidado, Tito, porque você vai deparar com essa galera. Tem que se preparar, meu irmão, tem que ser firme na palavra. Você não pode permitir, aleluia, que principalmente os da circuncisão, ele está influenciando o povo. Não é bem assim não. Paulo está falando que não precisa ser circuncidado, mas Paulo não sabe de nada. Sabe de nada não. Tem que passar pela circuncisão, rapaz. Até Isaac passou. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Chegou agora, gente. Quem é Paulo? Então eles faziam o quê? Iam lá e desfazia todo o ensinamento que Cristo deu, porque Paulo ensinava o que Cristo ensinou. Por isso Jesus chamava raça de víbora, aquela coisa toda. Não era xingamento não, ele estava dizendo o seguinte: vocês são traidores, porque vocês conhecem e não querem fazer o certo. Vocês conhecem, mas vocês estão levando as pessoas para o caminho do erro. E aí Paulo está falando assim, olha, você tem que tomar cuidado, por muitos são desordenados, não está debaixo de autoridade, não está debaixo de obediência, são faladores, são enganadores vãos, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, que destroem casas inteiras, ensinando coisas que não convém, por causa da ganância e do lucro. Paulo está dizendo assim, o que eu já ensinei, coloca em prática. E fica ligado, fica atento, porque outros ensinamentos vão chegar. Vai vir outras ideias, vai vir outras filosofias. Mas o que você aprendeu? O que você aprendeu? Você tem que ficar ligado, não permita que o inimigo semeie e destrua a igreja. Então Paulo está mandando para o filho dele na fé e dizendo assim, olha, eu confio que você vai manter o legado. No verso 11, aos quais convém tapar a boca, que destrói casas inteiras, ensinando coisas que não convém por causa da ganância, do lucro. Um deles, seu próprio profeta disse, os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Ele está falando assim, olha, você tem que ser duro com essas pessoas. E isso, ser duro na repreensão, não quer dizer falta de amor, não. Seja duro na repreensão com esses, para que eles venham voltar a ser são na fé, limpos. Para que eles possam encontrar novamente o caminho. Porque eles estão andando em caminhos fora daquilo que Jesus ensinou. Seja duro, não haja com fraqueza. No verso 14 diz, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos dos homens que se desviam da verdade. Então quando se fala dos mandamentos dos homens, está falando dos mandamentos dos homens que se desviam da verdade.
Porque, irmãos, no tempo que a gente vive, é tão complicado com a questão da ideologia, das filosofias, que quando você começa a ensinar essa doutrina, quando você começa a entrar dentro da palavra e mostrar, está errado, é pecado, tem que mudar, tem que largar isso aqui, tem que ser assim, 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 dentro da palavra, está ensinando ali, a primeira coisa que vem é, sabe o quê? Eu não tenho que andar, obedecer o homem não, mandamento do homem não. É, irmão. Por quê? Porque fomos confrontados, missionária Andréia. E quando nós somos confrontados, a primeira coisa que nós buscamos é uma maneira, uma forma de nos apoiar naquilo que nós queremos continuar, não deixar, porque a mudança custa caro. Irmãos, mudar custa caro. E às vezes mudar depende só da gente. Mas infelizmente a nossa volta, nós vivemos e convivemos com pessoas. E às vezes as pessoas que estão à nossa volta não nos ajudam a mudar. Às vezes nos provocam o erro. Mas isso não deve ser barreira. Isso não deve servir de barreira para você não mudar, ou para mim, ou para nós não mudarmos. Temos que ser firmes na palavra. Olha, eu ouvi a palavra, eu recebi a palavra, então independente de eu estar passando por essa situação, que às vezes não é nem provocação nossa o que está acontecendo, Senhor, eu não quero deixar a Tua palavra, não quero deixar a Tua vontade, tem que ser firme na palavra, tem que se manter firme e fiel àquilo que você aprendeu. Paulo continua dizendo assim: para os outros todas as coisas são puras, mas para os contaminados, infiéis, nada é puro, antes até a mente e consciência são contaminados. Está dizendo, sabe o que? Olha, você tem que estar ligado, tio, tem que estar ligado, porque tudo que você pregar, tudo aquilo que tu ensinar, que eles estiverem ensinando, vai ser atacado, vai ser questionado, porque a mente, quando está contaminada, não adianta, o pensamento é impuro, tudo será questionado para tentar mudar, para tentar desvirtuar o ensinamento, para não aceitar. Os filhos são assim com seus pais em casa, irmãos. Os filhos são assim. Eu vou te explicar como acontece. Uma vez eu ouvi um amigo falou para mim assim, me chamou conversando e falou assim: pastor, há muitos anos isso, meu casamento acabou. Eu falei: é mesmo, cara? Que isso, cara? Tem que orar, tem que buscar. Não sei se não dá, não tem jeito. Por quê? A minha filha destruiu o meu casamento. Sério? Mas por que isso aconteceu? Perguntei a ele. E ele falou assim: todas as vezes que eu ia corrigir ela por um erro que ela cometia, ela corria para a mãe dela, e a mãe dela brigava comigo para defendê-la. Eu não podia corrigi-la. Por causa disso, eu perdi minha autoridade dentro do meu lar, o respeito, e meu casamento acabou por causa da manipulação. Mas a filha manipulou por maldade, pensando em destruir o casamento dos pais? Não. É porque ela não queria ser corrigida. É porque ela não queria obedecer, não queria seguir a regra, não queria, tem hora para chegar, tem hora para sair, você não pode andar desse jeito, você não pode fazer isso, não é verdade? Assim que acontece. Então isso é uma coisa que acontece dentro dos lares, e os lares são divididos. Satanás sabe como ele continua. A igreja, irmãos, é formada de famílias, de pessoas, e é assim que acontece. O modelo que aconteceu dentro de casa acontece também na igreja, não é diferente, porque vocês são filhos na fé. E eu sei que isso é natural, isso acontece. Agora eu não posso ser como aquele pai que é complacente com tudo. Não, tá bom, não, coitado, não, mas sim, não, tá bom. E deixa, porque daqui a pouco vai perder a autoridade. Perdeu a autoridade, irmão, acabou. E aí Paulo está dizendo assim: olha, você precisa ficar atento.
Por quê? Tem muitos que têm um pensamento impuro. E tudo o que for falado vai levar sempre para o lado ruim. Infelizmente, irmão, isso é até... como eu posso dizer? Quero me referir da maneira correta aqui. A psicologia explica isso. Isso é um gatilho que todo ser humano ele tem. Porque, irmãos, buscar a pureza custa caro, irmãos. Custa caro. Irmãos, buscar a pureza custa caro. Manter-se puro custa caro. Não é fácil não. Tá? Não é fácil não. Eu vou jejuar que eu vou ficar puro. Não, beleza, tu tá lá se separando, jejuando, tá? Durante aquele momento ali. Já custou caro. Primeiro, que tu vai ficar com fome. Irmão, o que acontece logo depois que tu entrega o jejum? Ninguém conta, ninguém sabe o que é, né? Já se prepara até um banquete. Deus sabe que eu vou precisar repor minhas energias. Meu Deus do céu, esse jejum tá me matando, não é verdade? Então quando se sai, acabou o jejum, irmão, a gente quer logo, né? Se é de manhã ainda, aquele pãozinho de sal. Irmã Andréia, tá quentinho. Não é 100 gramas de queijo também? Vou entregar um jejum agora, o semblante caído. Mordeu, irmão, se oxigenou o cérebro. Muda, sorri. A Dilson já tá pensando já, né? Só pensa em comer, Dilson. Calma aí, daqui a pouco tem a ceia. Mas não é para encher a barriga não, tá? Então, irmãos, assim é coisa muito séria. A mente, quando está contaminada, tudo é contaminado. Tudo é contaminado. Se você olhar, o teu olhar é contaminado. Quem está olhando para você está contaminado. Quem está falando que você está contaminado. Tudo é contaminado. Você começa, irmãos, a achar coisas até onde não existe. Porque Satanás, ele está minando. Porque existe impureza em nós. E a luta que nós temos é nos manter puro. E como você se mantém puro? Quando há à sua volta um inimigo tacando lama para tentar te sujar, tentar te... Esse dia eu estava em casa, aí eu saí assim no portão, aí a missionária Zé limparam a vala lá, né? Ficou bom, né? A água está descendo, daqui a pouco não vai ter mais vala, em nome de Jesus, né? E vão asfaltar a nossa rua, amém, amém? Ouve aí, prefeito, asfalta logo, hein? Então, irmãos, desceu uma garça. Eu estava observando aquela garça. E ela precisava comer. E ela bicava na água, aquela água suja, tá? E puxava o peixe. E eu comecei a observar a pena da garça. Branquinha. E eu comecei a pensar, nossa, as pernas alongadas, né, irmãos? As pernas da garça alongadas, dentro daquela lama, e ela buscando ali o alimento, mas as penas branquinhas. E aí o Senhor, palestrando comigo, falou assim: meu filho, são vocês estão vivendo num mundo sujo, os pés de vocês estão aí nessa terra suja, vocês estão sobrevivendo, mas a maior luta é manter as vestes limpas. A maior luta é manter as vestes limpas, é manter a pureza. Por quê? Porque a gente vive no meio de um mundo sujo, cheio de pecado, cheio de malícia, cheio de engano, cheio de mentiras. Como, pastor, eu vou manter as minhas vestes limpas? Como eu vou manter as minhas vestes puras? É como aqui Paulo está dizendo: seja firme na verdade, na palavra, ande nela, obedeça a palavra do Senhor. Não permita que as filosofias atuais entrem na sua mente, contamine o seu coração. Mude aquilo que o Senhor já deixou plantado dentro de você.
Porque o mundo, irmão, Satanás, a luta dele é transformar a verdade de Deus em mentira. A vontade que ele tem é essa. Transformar a verdade de Deus em mentira. E como ele vai fazer isso? Alimentando, meu irmão, o meu ego e o teu ego. Eu gosto de ser reconhecido como ser humano. Quem é que não gosta? Né? Você gosta de ganhar um presente, ganhar um abraço, né? Quem não gosta? Né? Nós gostamos. Mas a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado com os abraços demasiados, com os presentes demasiados, com as palavras de afago demasiada. Porque não foi de outra maneira que Satanás conseguiu ganhar o coração de Eva. Não foi de outra maneira, foi assim. Uma mulher que é casada, que tem seu marido, que tem sua família e sua casa. E no trabalho, quando ela ouve: oi, linda. Você tá linda. Nossa, tá cheirosa. Como que tu acha que foi no jardim? Eva estava longe de Adão. E ela começou a questionar o relacionamento dela com Adão. Adão não fala isso para mim. Tá vendo aí? Outro reconhece. Outro reconhece. Adão não fala. Cadê Adão? Adão não está nem perto de mim. E foi o que foi contaminando a mente de Eva, até Eva comer do fruto. Porque primeiro ele faz você se sentir importante, para depois tirar a tua pureza. Primeiro ele faz você se sentir importante, ele coloca o teu ego lá em cima. Tu acha que como que Satanás fez para conquistar 1/3 parte dos anjos? Metade da metade. Tu acha como que foi? Exaltando o ego. Satanás chegava para um e dizia: ele, tudo é ele. Adoração só para ele. Vocês estão aqui para quê? Aí, ó. Colocou impureza ao ponto deles dizerem e fecharem com ele e falar: não, vamos fazer um reino para nós. Não, eu vou colocar um trono acima do trono dele. Vocês vão ser honrados, vocês vão estar comigo. Vocês não vão ficar só aí servindo aí, não. Vocês vão ser honrados aqui comigo, vocês vão ser honrados. Aqui vai ter trono para vocês. Aqui o nome de vocês vai aparecer. Vocês não vão ficar esquecidos, não. 1/3 parte dos anjos. Sabe por quê, irmãos, que eu procuro pregar a verdade? Mesmo sofrendo por causa disso. Sabe por que eu procuro? Porque a minha missão é levar água pura
Porque essa água, só essa água pura pode limpar o nosso interior, o teu interior. Então eu, como pastor nesse ministério, nessa igreja, eu tenho a obrigação de te ensinar a verdade, mesmo que me custe caro aos olhos dos humanos. Mas sabe por quê, irmãos? Porque aonde você for e aonde você estiver, se surgir qualquer um tentando levar pela lábia, você vai entender, porque a palavra já vai estar firme dentro do seu coração. Então você não vai ser levado por elogio, você não vai ser levado por aplauso, você não vai ser levado por abraços e sorrisos, aleluia. Você vai ser educada, você vai ser educado, vai ser bondoso, porque é o que aprendemos a procurar ser e fazer, porém não será manipulado, porque você já é livre. Essa é a minha missão, mesmo que custe caro. São mais de 20 anos assim, irmãos. Como Paulo dizia, ou como Paulo disse, eu, apóstolo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo, eu posso falar, porque eu sei do meu chamado, eu sei das minhas dores, eu sei das minhas feridas, eu sei das minhas caminhadas, eu sei dos meus sacrifícios, os que eu tive que fazer. Para estar de pé, tá? Só para estar de pé. É por isso que eu não negocio. Não negocio, irmão. Não negocio a verdade. Não negocio a palavra. Não negocio. Não negocio. Não negocio. Eu louvo o nome do Senhor por muitas pessoas que estão aqui nesse ministério, que um dia tiveram que sentar do outro lado da cadeira e ouvir de maneira dura o que foi preciso, mas que estão até hoje de pé. Eu louvo o nome do Senhor, porque a verdade prevalece. Depois que tudo passar, a verdade vai estar lá, irmãos. Ela prevalece. Então eu louvo o nome do Senhor. Esses dias eu estava com o meu pastor, e eu louvo o nome do Senhor por isso também. Ele estava comentando com outros pastores que ali estava, e ele falou assim: esse aqui ouviu duras palavras. Ouviu duras palavras. Mas eu falei: mas graças a Deus, porque foram essas palavras que me colocou de pé. Foram essas palavras que me colocaram de pé. O caminho mais fácil é só uma armadilha. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu gostaria de te convidar a você curvar a sua cabeça, colocar a mão sobre o seu coração, em ato de reverência. Todos nós que estamos aqui, irmãos, estamos sujeitos ou debaixo dessa palavra. Isso quer dizer que essa palavra tem autoridade sobre a mim e sobre a tua vida.
Se dentro dessa mensagem ou dessa palavra o Senhor falou contigo em alguma área, e se você entendeu, compreendeu, coloca diante do Senhor nesse momento a sua vida. Nós vamos ter um momento de oração. Daqui a pouquinho nós estaremos participando da ceia do Senhor. E cada um vai comer um pedaço do pão e vai beber um pouco do cálice, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Coloque diante do Senhor a sua vida nesse momento. Coloque diante do Senhor o teu coração nesse momento. Fale com Deus. Fale com o Senhor.